Meu nome é Rodrigo. Tenho 34 anos e trabalho como motorista de aplicativo em São Paulo há quase 4 anos. Já vi de tudo nesse volante. Bêbado vomitando no banco, casal brigando no banco de trás, até assalto à mão armada. Mas nada me preparou para o que aconteceu numa noite de quarta-feira comum. Pelo menos parecia comum. Era quase meia-noite. Eu estava rodando ali perto da Moca e o movimento já estava fraco. Pensei em encerrar, mas aí chegou uma corrida no aplicativo. Corrida boa, R$ 35 por uns 25 minutos de trajeto, saindo da Vila Prudente até uma rua no Butantã. O nome do passageiro era Sandro. Foto de perfil escura. Só dava para ver uma silhueta. Aceitei. Cheguei no ponto indicado. Uma rua estreita, mal iluminada, com aqueles postes antigos que mal clareiam o chão. Encostei o carro, liguei o pisca-alerta, esperei. 2 minutos. 3. Olhei pelo retrovisor e vi alguém vindo. Um cara alto, de jaqueta preta, capuz cobrindo quase todo o rosto. Entrou no carro sem falar nada, só mandou um boa noite seco. A voz era firme, mas baixa, como se não quisesse chamar atenção. Boa noite, Sandro? Perguntei. Sim. Confirmei o destino e comecei a corrida. O trajeto era tranquilo no aplicativo. Marginal Tietê, depois pegar a ponte e subir para o Butantã. Mas assim que saí da rua, ele falou: dá para não seguir o caminho do app? Prefiro um caminho diferente, é mais rápido. Aquilo já me incomodou. Não era raro o passageiro pedir rota alternativa, mas do jeito que ele falou, meio autoritário, me soou estranho. Mesmo assim, fui virando para o lado que ele indicava. Pode ir pela esquerda aqui, isso, depois entra na próxima à direita. Ele dizia isso olhando fixamente para o GPS no próprio celular e não no meu painel. As ruas foram ficando cada vez mais vazias. Menos postes, mais buracos. Um beco aqui, um viaduto abandonado ali. Esse caminho é melhor, murmurou, como se falasse para ele mesmo. Tentei puxar assunto, como sempre faço para quebrar o gelo. Você trabalha por aqui? Silêncio. Ou tá voltando de algum rolê? Ele respondeu depois de alguns segundos. Só tô indo para um lugar. É melhor não falar muito. Nessa hora, o alarme do instinto apitou, mas continuei. Eu tinha que continuar. Afinal, o cara podia só ser antissocial. Mas quando passamos por um cruzamento escuro na Zona Norte, ele tirou o celular do bolso e começou a digitar furiosamente. Mandava áudios curtos, com a mão meio escondida da minha visão. Eu só ouvia pedaços. Vai ser aqui mesmo. Já tá chegando. Só espera ele parar. Meu coração acelerou. Não era a primeira vez que eu sentia que algo estava fora do normal. E da última vez que ignorei isso, levei um prejuízo de R$ 2.000 e 3 pontos na cara. Pensei em parar num posto, fingir que estava com problema no carro. Mas ele olhava fixamente para o meu retrovisor agora. Ele sabia que eu estava escutando. Pode ir reto, falta pouco, disse ele seco, como se soubesse que eu estava desconfiando. Respirei fundo e continuei. Só queria sair dali com vida. Mas foi quando ele disse: pode encostar ali, naquela esquina escura, que o verdadeiro pânico começou a nascer. A esquina que ele mandou encostar era o tipo de lugar que você vê em matéria policial. Calçada rachada, muro grafitado, uma lixeira tombada. Nenhuma alma viva por perto, nem um cachorro. Reduzi a velocidade, pensando em seguir reto. Mas aí ele falou com firmeza: pode parar aqui mesmo, vai chegar uma pessoa aí. Parei. Mantive o motor ligado. Fingi olhar uma notificação no celular enquanto tentava pensar rápido. Vai entrar mais alguém? Perguntei, tentando manter a voz neutra. Vai, é coisa rápida. A pessoa vai para o mesmo lugar. Pensei em mentir. Dizer que o aplicativo não permitia caronas adicionais. Mas alguma coisa me disse para não contrariar. Ainda não. 2 minutos de silêncio. A tensão no carro era palpável. Ele mexia no celular, sempre mandando mensagens curtas. Olhava para a rua, depois para mim, depois para o retrovisor. O tempo todo. De repente ele falou: não olha para o lado, só dirige quando ela entrar. O tom foi baixo, mas direto. Deu até um frio no estômago. E foi aí que, pelo canto do olho, vi uma figura se aproximando do carro. Uma mulher. Jaqueta jeans, capuz também, rosto semicoberto. Ela entrou rapidamente no banco de trás. Nem olhou para mim. Boa noite, disse, seca como ele.
Agora éramos 3. Eu tentando controlar o pânico e 2 passageiros calados, cada um com o celular na mão e um olhar que evitava o meu. "Vai, segue!" ordenou ele, apontando para frente. Voltei a dirigir. Estávamos indo para um tal de Rua Alberto Furquim, na região do Butantã. Pelo GPS, faltavam 18 minutos. Mas agora, eu sentia que qualquer um desses minutos podia virar o último. Enquanto dirigia, ouvia sussurros entre os 2 no banco de trás. Eles falavam baixo demais, quase imperceptível. Mas consegui captar algumas palavras soltas. "Ah, tá lá ainda? Ele vai entrar antes. Ah, não mostra a arma até sair." Senti um gelo na espinha. Arma? O que eles iam fazer? Estavam armando um assalto? Sequestro? O que eu tinha feito? Só aceitei uma corrida. Só queria fechar o dia com mais R$ 30. Pensei em uma saída. Olhei de relance o celular preso ao painel. Podia fingir que o carro esquentou, parar em algum lugar iluminado. Mas e se eles sacassem uma arma de verdade? Foi aí que, ao passar por um radar, me veio uma ideia. Se eu conseguisse fazer o carro ser registrado por alguma câmera pública, radar, pedágio, posto de gasolina, talvez isso criasse uma evidência, um registro, qualquer coisa que mostrasse meu trajeto, caso algo acontecesse comigo. Comecei a alterar discretamente o caminho, fingindo que errava ruas para me manter nas vias principais, onde sempre tem câmera de trânsito. "Você errou a rua, parceiro", disse o cara. "Foi mal. Aqui em São Paulo o GPS dá umas bugadas direto, vou corrigir já." O cara olhou para a mulher. Ela não falou nada, só mexia no celular, aparentemente mandando localização ao vivo. O medo agora era um nó no estômago. A corrida ainda não tinha acabado, mas alguma coisa me dizia que o pior estava para acontecer na chegada. E aí ele soltou a bomba. "Quando a gente chegar, você vai descer também." Meu pé tremeu no acelerador. O aviso dele ficou ecoando na minha cabeça. "Você vai descer também." Tentei manter a calma, os olhos fixos na pista. Fingi a normalidade enquanto minha mente corria a 1000. O que isso queria dizer? Que tipo de corrida era essa? Eles estavam indo buscar alguma coisa? Me levar junto? Ou pior, estavam me levando como alguma coisa? Faltavam 12 minutos até o destino, mas parecia uma eternidade. A tensão era densa. Nenhum dos 2 falava mais nada. Só mexiam nos celulares. De vez em quando trocavam olhares rápidos. Eu via tudo pelo espelho. Pegamos a marginal. Movimento leve. Evitei faixas muito vazias. Queria carros ao redor. Testemunhas possíveis. Tentei me lembrar do caminho. Visualizar onde teriam postos, bases da PM, qualquer lugar com luz, gente, câmeras. Passamos por um radar de velocidade. Respirei fundo. Pelo menos aquele flash pegou a placa. Se eu sumisse, talvez alguém rastreasse. Faltando uns 3 minutos, o homem falou: "Pode virar ali na próxima direita. Depois sobe até o fim da rua e encosta do lado esquerdo." O local era uma viela que saía de uma rua principal e subia em direção a uma área de casas pequenas, sem saída. Beco. Escuro. Nenhum comércio. Nenhum carro. Nenhum poste aceso. Meu estômago virou. "Tá meio escuro aqui, né?" Falei, tentando soar casual. "É aqui mesmo. Encosta." Fiz o que ele pediu. Parei o carro com o motor ligado. Ele olhou para o meu painel, depois para mim. "Pode desligar." "Pra quê?" "Só desliga. A gente vai descer junto." A mulher já tinha aberto a porta traseira. O cara saiu logo em seguida. A porta do passageiro dianteiro continuava fechada. Eu fiquei parado, com a mão no volante. "Desce, irmão. Tá tranquilo. Não vamos fazer nada contigo." Aquele tranquilo doeu mais que qualquer ameaça. "Mas posso saber o que é?" Arrisquei. Ele deu a volta e abriu a porta do passageiro. Ficou com metade do corpo dentro do carro. "Vai ser rápido. Só preciso que você olhe uma coisa ali comigo. Depois te libero." Confia. Não confiei. Mas saí. Porque naquele momento, entre coragem e covardia, escolhi viver. Saí do carro com o celular no bolso, gravação de áudio já ativada, tela escura. O microfone pegando tudo. Seguimos por uns 15 metros, passando por uma casa com portão de madeira baixo. Ele bateu palmas. 2 vezes. Silêncio. Depois, uma luz se acendeu nos fundos da casa.
Fica aqui, ele disse, me fazendo parar do lado da calçada. A mulher ficou alguns passos atrás. O portão abriu. Um garoto de no máximo 17 anos apareceu. Olhou para mim. Olhou para ele. É esse? Perguntou o garoto. Tá no esquema, respondeu o homem. E aí os dois me olharam. Entra aí com ele. Vai ser rápido, disse o homem. A mulher ficou parada, observando. Nem piscava. Meu sangue gelou. Ali, parado em frente àquela casa desconhecida, cercado por 3 pessoas, a única coisa que passava pela minha cabeça era: como eu me meti nisso? Não tive tempo de pensar muito. O garoto já estava com o portão aberto, fazendo sinal para eu entrar. O homem me deu um leve empurrão no ombro. Não agressivo, mas firme. Um aviso silencioso. Entra logo, é só ver um negócio e sair, disse ele. Entrei. O quintal era estreito, mal iluminado. Um corredor de lajotas mal colocadas, com algumas roupas penduradas num varal improvisado. Um cheiro forte de mofo e cigarro velho impregnava o ar. O garoto foi na frente, sem dizer nada. O homem atrás de mim, eu no meio. Passamos por uma porta lateral que dava direto num quartinho dos fundos. Uma lâmpada fraca no teto tremeluzia. A mulher não entrou. Ficou no corredor, de olho. Lá dentro tinha uma mesa de madeira velha, 2 cadeiras, uma caixa de papelão no canto e um notebook ligado em cima da mesa. Foi quando percebi. Aquilo não era um cativeiro, nem um roubo, pelo menos não do tipo tradicional. O garoto se sentou na frente do notebook, clicou em algumas pastas e abriu um arquivo. Só confirma pra gente, disse ele, girando a tela em minha direção. No monitor, fotos, muitas fotos. De documentos, rostos, prints de aplicativos. Vi logo de cara o logo do mesmo aplicativo de motorista que eu usava. Meu coração disparou. Isso aqui... são perfis clonados? Perguntei sem esconder o espanto. Isso aí. Alguém usou teu nome, tua CNH, tua conta. Venderam no mercado negro. Perfil quente. Gente boa que tem ficha limpa. O homem agora falava com um tom diferente. Menos tenso, quase como se aquilo fosse rotina. Mas... por que me chamar aqui? Porque teve BO com teu nome envolvido num esquema. Corrida falsa. Sequestro. A polícia já tá rastreando. E se você acha que vai sair de boa só explicando que foi vítima, esquece. Você tá ferrado se não souber de onde partiu o vazamento. Então vocês me sequestraram para me ajudar? Não exatamente. Só que você tá no meio disso, goste ou não. Fiquei em choque. O garoto abriu uma outra pasta. Tinha uma planilha com vários nomes. Códigos de corrida. Horários. Endereços. Inclusive aquela corrida que eu tinha feito com eles. Ele apontou para uma linha. Tá vendo esse aqui? Foi você que fez essa corrida, certo? Assenti. Pois bem, alguém usou sua conta para mais de 10 corridas como essa. Só que uma dessas terminou em roubo e outra em cárcere. E agora tá parecendo que você tá envolvido. Mas eu não tô! Eu nunca... Comecei a dizer nervoso, quase em desespero. A gente sabe, mas o sistema não sabe. E alguém te vendeu. A gente tá rastreando esse cara. E precisava te encontrar antes da polícia. Ou antes de alguém pior. Pior? Gente que não pergunta. Só executa. Sentei. Tremia. Começava a entender o que era aquilo. Eles eram parte de um esquema paralelo. Talvez justiceiros do submundo. Talvez cúmplices arrependidos. Mas não estavam ali por brincadeira. O que vocês querem de mim? O homem respirou fundo. Você vai rodar uma última corrida. Vai levar um pacote pra gente. Se fizer isso direito, limpamos teu nome. Deixamos os prints, os dados e você resolve com o app e com a polícia. Se tentar fugir, sumir ou abrir o bico, tua ficha suja vai ser a menor das tuas preocupações. Fiquei em silêncio. Não sabia se era ameaça, chantagem ou a minha única chance de sair limpo. O homem estendeu um envelope pardo. Decide agora. E eu peguei. Peguei o envelope com as mãos trêmulas. Ele era leve, mas o peso que carregava era absurdo. A mulher surgiu na porta e lançou um olhar rápido, como quem confirma que tudo estava sob controle. O endereço tá aí dentro. Só segue as instruções. Sem improviso. O homem disse sério. A gente vai estar te acompanhando. Se fizer merda, a gente sabe. Voltei pro carro escoltado pelos 3.
Ninguém falava. A sensação era de estar sendo liberado da jaula, mas com uma coleira invisível no pescoço. Liguei o motor. O aplicativo ainda estava aberto. Quando me afastei, a mulher finalmente falou: "Esse trajeto, você não vai encontrar no GPS. Vai por onde te instruírem." Dei partida. O endereço estava escrito à mão num papel dobrado dentro do envelope. Rua Padre Marçal, 1078, Glicério. Um lugar escondido entre o centro e a Liberdade, conhecido por seus becos, cortiços e ruas estreitas. No banco do passageiro, outro papel. Entregar diretamente para a EM, não descer do carro. Deixar motor ligado. Filmar entrega com celular. Depois seguir direto até o terminal Parque Dom Pedro. Dirigir pela cidade como se estivesse flutuando. O suor escorrendo pelas costas. Coração martelando. Olhos atentos a qualquer movimento. Cheguei ao endereço. Rua estreita, com uma casa que parecia abandonada. Portão de ferro enferrujado e a fachada com reboco descascado. Encostei o carro e liguei a câmera do celular conforme mandaram. Um homem saiu de trás do portão. Magro, alto, barba rala. Não disse uma palavra. Abri o vidro, estendi o envelope. Ele pegou, olhou para mim por alguns segundos e, sem dizer nada, entrou de volta. Fiz um registro rápido no celular, tentando manter a mão firme. Assim que ele fechou o portão, acelerei rumo ao terminal Parque Dom Pedro, como instruído. A cidade parecia um vulto ao meu redor. Luzes borradas, sirenes ao longe. Estacionei num dos bolsões perto do terminal. A adrenalina foi saindo devagar. Liguei para um amigo que trabalhava com segurança digital e pedi socorro. Naquela noite, não voltei para casa. Fui direto para ele. Entreguei o celular com o áudio gravado, os vídeos, o papel, tudo. E no dia seguinte, com orientação de um advogado, me apresentei na delegacia. Demorou semanas para limpar meu nome. O sistema do aplicativo travou minha conta. A polícia investigou. Tive que relatar tudo, até o que talvez não devesse. O mais estranho? Quando a investigação tentou rastrear os envolvidos, os nomes sumiram. As imagens de câmeras nas ruas que eu passei, corrompidas. Nenhuma digital no envelope. Nenhuma identificação do tal EM. Era como se tudo tivesse sido um recado. Ou um teste. E eu só fui mais um motorista jogado no tabuleiro de um jogo sujo e invisível da cidade. Hoje, ainda dirijo. Mas só durante o dia. Só com corridas verificadas. E sempre com uma câmera ligada. Aprendi do pior jeito que em São Paulo, o perigo não vem com aviso. E às vezes, ele entra no seu carro como um passageiro comum e muda sua vida para sempre.